Então, essa live aqui, muitas mães no direct estão me perguntando o que mudar no bebê após 1 aninho de idade, né? Então, praticamente, o que muda na questão alimentar, né, são coisas diferentes. O que muda da gente oferecer e o que muda o bebê receber, né? A questão do bebê no momento em que ele começa a chegar perto de 1 aninho de idade, alguns bebês bem antes, alguns bebês depois, eles diminuem, né, drasticamente, né, a maioria, o volume de ingestão alimentar. O volume, por exemplo, se antes comiam uma banana inteira, agora começam a remar para comer uma banana, enfim. Começa, além de diminuir, então, a velocidade de ganho de peso desse bebê é muito menor. No primeiro ano de vida, o bebê praticamente triplica o seu peso lá do nascimento. Então, a partir de 1 aninho, começa essa velocidade de ganho de peso diminuir bastante. No momento em que acontece essa redução na velocidade do ganho de peso, que é normal e esperado, a gente não espera que cada ano o bebê triplique de peso, obviamente, né? Seria um bebê gigante. Isso não é esperado. Então, a gente tem que ter essa informação que é importantíssima, faz toda a diferença no entendimento da mãe. Entender que essa criança, né, ele já não é mais um bebê que está com uma velocidade de ganho de peso muito acentuada. Então, no momento em que começa essa idade, enfim, essa velocidade diminui. Eles continuam crescendo, obviamente, em comprimento, né? Podem olhar lá, se o bebê estacionou um pouquinho o peso, não ganhou peso esse mês, não ganhou peso no mês que vem, não ganhou peso, faz 3 meses que não ganha peso. Quando vocês vão olhar o comprimento, lá em centímetros, vocês vão ver que esse bebê continua crescendo. Então, isso é muito esperado. Então, o que muda é muito isso, a questão, né, fisiológica do organismo do bebê. Então, a partir de 1 aninho, também, além dessa redução da velocidade de ganho de peso, o que muda também aí é a questão da oferta da mãe, a questão de leite, né, e derivados. Por exemplo, queijo, iogurte, obviamente que tudo que eu estou falando aqui são alimentos sem adição de açúcar, né? Sempre ler os ingredientes antes de consumir ou antes de oferecer. Introdução alimentar, pessoal, é uma baita oportunidade para vocês melhorarem a alimentação da família, tá bem? Então, eu sempre encorajo demais essa relação, assim. Vai oferecer, por exemplo, um iogurte. Se tem danoninho em casa, não vão oferecer danoninho para criança, né? Compra lá o iogurte. Lembrar que o paladar do bebê é limpo de qualquer vício, tá? Então a gente pensa, ai, coitadinho, oferece um danoninho, oferece um alimento rico em açúcar, coitadinho, isso aí. Lembrar sempre que aquele bebê, até os 24 meses, isso depois também, eles estão em formação de paladar. Se tu oferecer um iogurte, né, só com leite e fermento na composição, se o bebê está acostumado com aquele paladar, como que ele vai sentir falta de algo que ele não conhece? Certo? Vou lá, vou comprar um danoninho, pobrezinho, né? É tão docinho, tão gostoso, o outro é tão azedo. Por que pobrezinho? Pobrezinho por ter uma saúde melhor, pobrezinho por não ter vícios na alimentação, pobrezinho por não estar as papilas gustativas oriçadas pelo sabor doce. Não, você tem que pensar que a saúde do bebê, né, a formação do paladar e a saúde vai ser refletida lá na frente, né, com uma criança com 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, idade pré-escolar. Mas lá na frente vai comer besteira. Paciência, vida real. Façam o papel de vocês agora enquanto é tempo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. O Alonso, ele tá com 2 aninhos e 7. E simplesmente a questão da alimentação dele, o referencial de alimentação dele é muito bom, certo? Eu construí essa formação do paladar dele muito adequada, de forma muito correta, tá? Então, por exemplo, a gente foi num aniversário sábado passado, lá tinha docinho, tinha tudo. Ele comeu uns 2 docinhos assim e não quis mais. Ele fez assim pra mim, muito doce. Ele falou, porque tem que ter um equilíbrio da oferta, né? Por exemplo, ele viu todo mundo, ok, ele comeu, mas ele já tá com quase 2,8, quase 3 anos, né? Mais para 3 do que para 2. Então, mas o referencial dele, antes ele me pediu no aniversário panqueca de banana, pra vocês terem ideia.
E eu disse, bah, filho, a mãe não trouxe panqueca de banana, mas quando a gente chegar em casa a gente vai comer, tá bom? Aí ele chegou, ele comeu pouquinha coisa lá, quase não comeu, porque ele não, aquilo para ele não é um referencial que ele tem. Então isso vem tudo da construção dos hábitos alimentares, tá? Então sempre pensar, né, no foco pós, né? O que vai acontecer com essa criança, se esse bebê, se a gente, né, não direcionar o paladar dele agora, tá bem? Então isso é muito importante. Mas voltando aqui para os alimentos a partir de um aninho, né? Leite e derivados de vacas, se for rotina familiar, pode oferecer, tá bem? Obviamente que sempre tem um controle, se é um bebê APLV, se é um bebê que tem histórico, né? Sangue nas fezes, né? Alergia, leite de vaca, enfim, isso é outra história. Obviamente que aí a gente não insere, tá? Mas, via de regra, a partir de um aninho pode-se começar a oferecer. Eu sugiro começar a oferecer, se for em realidade familiar, por exemplo, queijinho ricota, queijinho Minas, pode grelhar, né, com um fiozinho de azeite de oliva numa frigideira, grelhar ele, fica mais saboroso. Depois começar, se quiser, outros tipos de queijo, sugiro também o iogurte natural, também pode bater com uma fruta, com uma manga, ou ele próprio, sozinho, ou com morango, a fruta que vocês quiserem, tá? A questão, o requeijão, aí também, né, é uma das opções, só que é uma das opções, mas porém, eu já fiz esses tempos uma lista, que eu fui lá ver, né, no Desrotulando, no aplicativo, eu particularmente não aprovo nenhum, tá, dos requeijões do mercado, eu acho péssimas opções, assim, mas tudo bem. Outra opção também derivado é manteiga, tá? Manteiga, vocês podem utilizar manteiga. Vocês podem sempre olhar também no rótulo lá, eu tenho no meu feed qual a melhor manteiga oferecer para o bebê ou preparar uma refeição com manteiga. Ela agrega sabor, tá? Vocês podem tranquilamente refogar um alimento, uma batata, o que for, um brócolis, couve-flor, a manteiga fica super saboroso. A partir de um aninho também pode-se colocar sal na alimentação do bebê, porém, muito cuidado, né, com a quantidade. Sempre lembrar. A rotina familiar, a introdução alimentar do bebê é um momento único de vocês melhorarem a alimentação de vocês também. No meu doutorado, a minha tese do doutorado foi ver a quantidade de sal, a ingestão da quantidade de sal dos adultos, né, na população brasileira, enfim. E a gente, um dos grupos, tinha 3 grupos, né? Era um ensaio clínico randomizado. A gente ofereceu para um grupo diurético, para um grupo alimentação pobre em sal, NaCl mesmo. Então, alimentação hipossódica, e para um outro grupo uma pílula placebo, que era o nosso controle. Para vocês terem ideia, só falando da questão do sal, a importância de sempre cuidar a adição, colocar menos, né? O grupo, então, a população eram homens com apneia do sono, né? Ou seja, homens com sobrepeso, obesidade, que no momento em que dormiam, tinham vários episódios de apneia do sono, que era o ronco precedido de apneia, que são paradas respiratórias durante a noite, durante o sono. Então, o grupo dieta hipossódica foi o que mais teve redução nas apneias do sono, ou seja, foi o grupo que mais se beneficiou. Então, uma dieta sem sal foi mais interessante para redução, né, de secar, entre aspas, essa pessoa, esse homem, né, reduzir o excesso de líquido corporal, o excesso de inchaço corporal. Uma dieta hipossódica foi mais efetiva no grupo dieta hipossódica quando comparado ao grupo diurético. Tu vê a importância de a gente oferecer uma alimentação desde sempre, né, com menor quantidade de sal. Lembrar sempre, sal é um realçador de sabor. Sal não é tempero. Então, sempre temperem a comida da família, a comida do bebê, com todos os temperos de horta que vocês gostem. Alho, cebola, alecrim, sálvia, orégano. Deem importância para esses temperos, tá? E no fim, né, se vocês provem o sabor, e podem colocar pitadinha de sal,
ok? Para vocês corrigirem, né? Então, ele é um realçador de sabor. Sempre tenha em mente isso para a família em geral. E uma coisa bem importante, para vocês terem ideia, a população brasileira, tá? Os dados do meu doutorado, eles bateram direitinho com os dados da população brasileira como um todo. Então, a minha população eram homens que residiam em Porto Alegre, e da população brasileira, que foi feito esse consenso, é todinho o Brasil, certo? Então, a média de ingestão de sal, NaCl, da população brasileira são 12 gramas de sal. Simplesmente o dobro do máximo recomendado, que é entre 5 a 6 gramas de sal. Tá? Então, é exatamente isso. Nós, brasileiros, a gente come simplesmente o dobro, 2 vezes mais do que o mínimo recomendado de sal. Então, sempre cuidar isso é simplesmente um investimento para a vida, né, para a saúde dessa criança, desse bebê, da família como um todo. Então, sempre atento para isso, né? Não é porque pode adicionar sal após um ano que a gente precisa carregar, enfim, claro que não, né? Tem até um grupo, né, de Toronto, mas esses dados não estão publicados ainda, um pessoal lá de Toronto e um pessoal dos Estados Unidos que estão fazendo uma pesquisa, né, estão pensando em ver os resultados que vai ter a longo prazo para começar a colocar mais tarde ainda o sal na dieta do bebê, na alimentação da criança. Mas isso são dados preliminares, a nossa diretriz aqui é poder colocar sal a partir de um aninho, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Outra coisa, então, ó, eu já falei, né, da alimentação no aninho. Quem chegou agora, perto de um aninho, a velocidade de ganho de peso do bebê diminui. Eles acabam reduzindo a ingestão alimentar. Normalmente eles reduzem a ingestão alimentar, não se apavorem aí, é normal. Outra coisa importante, né, mais comportamental, assim, eles não é mais um bebezinho que a gente tem ele ali sentado, né, sentadinho na cadeira de alimentação, mas passivo ali, né, um bebê perto de um aninho, um ano e pouco, já é um bebê que já quer sair, já quer caminhar, já não quer ficar mais ali sentado, eles não querem nem sentar no cadeirão mais. Então, a gente precisa entender outra coisa, o estado atual dessa criança, né, achar estratégias que a gente consiga oferecer e deixar essa criança confortável no momento da alimentação. Conforto é essencial para a questão da alimentação, senão fica uma guerra, né, um campo de batalha, que nem eu fiz um post semana sobre isso, tá bem? É o que não deve ser. Primeiro ingrediente a ser levado à mesa é a felicidade sempre. Quer fazer algum outro comentário, enfim, mais negativo, enfim, é outro momento, é outra história, mas não no momento da alimentação, tá bem? Então, essa é a questão, então, dos laticínios, que pode ser oferecido também. O sal pode ser oferecido também com muita moderação. Outra coisa, tem alguns bebês que ficam somente com a fruta pela manhã, né, no café da manhã, o lanche da manhã. Tem bebês que a gente já começa a aumentar um pouquinho mais, incrementar um pouco mais esse café da manhã com alguma outra preparação, tá? Pode ser feito isso, como pode não ser feito, não ter essa necessidade. Tudo vai depender de cada bebê. Como é que é a rotina do bebê, né? Um bebê com uma rotina de 12 meses é diferente de um bebê de 6 meses, obviamente. Então, do momento em que a gente começa a incrementar, né? Que eu faço agora no café da manhã? Muda alguma coisa? Pode se incrementar, isso sim. Pode se fazer uma fruta e um muffin de cacau. Pode se fazer um omelete e uma ameixa. Tá? Pode colocar uva passa, damasco e uma outra fruta. Pode se colocar queijinho ricota ou queijo Minas frescal e uma fatiazinha de pão caseiro, uma fruta também. Independente da composição do prato, nunca deixem de lado a fruta, tá? Tem alguns bebês que vão sempre continuar preferindo a fruta, isso é bem comum, o Alonso é um. Mas tem muitos bebês que começam a comer, né, o pão, o bolinho muito cedo, lá atrás, antes dos 9 meses, que eles começam a deixar de lado a fruta, tá? Então, muito cuidado. Ou ofereçam a fruta primeiro e tragam a composição depois. Mas pode aumentar, compor mais esse cardápio, tá?
Então é mais ou menos isso, pessoal, depois de um aninho, né? Então muda completamente a questão, né? Tanto do comportamento do bebê, a gente já tem um bebê, tu imagina, né? A partir de 12 meses o bebê já está querendo caminhar, já está se levantando, já está se segurando, né? Não está feliz no cadeirão, não precisa manter no cadeirão a todo custo. Tira as alças, tira, fiquem juntos, vocês nunca vão deixar o bebê se alimentando sozinho. Mas sempre ter muito cuidado com isso. Não pode ser um momento de desconforto, não deve ser um momento. Pega no colo, senta o bebê em cima da mesa da cozinha, em cima da bancada, se for o caso. Mas mantenha num momento adequado e feliz, assim, para todos vocês, tá bem? Então, essa questão do um aninho é bem importante. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta para mim aqui. Vou respondendo, que praticamente é mais ou menos esse recado que eu queria passar para vocês, tá? Oi, Michele. Querem fazer alguma pergunta? Essa live foi bem inesperada, assim, mas tinha muita pergunta em relação a isso. Melhora muito a alimentação da família, com certeza, melhora totalmente a alimentação da família quando a gente começa a adequar a questão da introdução alimentar do bebê. É um momento único, assim, pessoal, para rever toda a alimentação da família. Por exemplo, temperos, né? A introdução alimentar, a gente, peguei esse tempo, a gente estava fazendo consultoria numa família, e a mãe, eu disse, me relata os temperos que tu usas. Aí era caldo quinor, um monte, ela pegou e botou tudo no lixo, assim. Aí pegou e mudou completamente os temperos da alimentação da família e não teve uma grande diferença em sabor, ela me relatou. Né, em sabor, ela sente, nossa, agora minha comida não tem sempre o mesmo gosto, porque no momento que tu usa um caldo, né, industrializado, esse caldo de galinha, caldo de carne industrializado, né, não é feito em casa, que é essencial, maravilhoso, os alimentos ficam com um único sabor, né, se tu usa muito toda a preparação. E para o bebê, Maiane, para o bebê de 1 ano e 6 que não come fruta nenhuma, tem melhoria com o tempo? Não, sim, com certeza, com certeza. Tu deves mudar, Maiane, a forma de apresentação, tá? Por exemplo, pega uma melancia, corta em formato de coração, corta em formato de quadrado, corta em formato de círculo, pega espetinho, faz tipo como se fosse xixo, que são várias frutinhas no mesmo palito, mostra junto, faz um momento mais lúdico, assim. A gente deve gerar curiosidade nessa criança. Na idade de 1 ano e 6, a gente, né, a partir de um aninho, a gente já tem que começar a mostrar curiosidade. Oi, Raquel, tudo bom? Como é que estão as crianças? Então, a gente não deve descuidar. E outra, pessoal, sempre trabalhar com prevenção, tá? Se vocês não fazem nada lúdico, assim, de um desenho, né? Não precisa ser nada extraordinário. Pega uma faca, corta em quadrado, corta em cubinhos, corta um palito. A intenção é gerar curiosidade e motivação nessa criança. Então, façam isso como prevenção. Não esperem chegar lá diante, que o bebê já está seletivo, para começar a fazer isso. Né? Eu sempre trabalhei com prevenção com o Alonso, sempre. Eu não senti a seletividade dele. Eu não senti. Eu via que ele estava, por exemplo, não queria mais saber de brócolis, por exemplo. Sempre amou brócolis, não queria mais saber de brócolis. Eu sempre entendi, sempre visualizei isso, mas sempre continuei trabalhando como se nada tivesse acontecendo, certo? Fiquei trabalhando forte, assim, nos bastidores da coisa, né? Oferecendo, mostrando. Nossa, olha só um brócolis bebê aqui. Aí eu cortava pequenininho, comia. Esse aqui é pequenininho, que bonitinho. E aí mostrava, enfim. Simplesmente ele voltou a comer o brócolis como se nada estivesse acontecendo. Tá? Então a gente precisa sempre prevenir tudo, tá? Anália, eu dou panqueca de banana, ovo e farinha de aveia. Claro, com certeza. Excelente. Panqueca de banana o Alonso ama, ele sempre adorou. É um baita alimento, porque a gente tem a proteína da clara do ovo, tem a gordura que é boa da gema do ovo, tem a banana, que é um carboidrato bem legal, né? E tem a farinha aí no trânsito intestinal, farinha de aveia ajuda bastante. A gente tem uma alimentação bem completa numa panqueca aí. O bebê não come mais fruta de jeito nenhum, diz a Pri. Sempre como na frente dele, mas não vai. É muito mais além do comer só na frente. A gente precisa ser exemplo para os neurônios espelho, né, serem ativados e o bebê ter química. Mas a gente precisa gerar curiosidade, a gente precisa ter um algo a mais, a gente precisa
mostrar interesse, mostrar que tá legal, pegar, fazer, colocar como se fosse um bigodinho de coelho, de cenoura, pegar uma banana, uma rodela de banana, fazer os olhinhos, colocar uma uva passa no meio do olhinho. Então a gente vai aí gerando curiosidade. Ontem, até numa consultoria que a gente está fazendo, a mãe fez uma tulipa de vagem, era o cabinho da vagem e um tomatinho cereja em cima, ficou igual uma tulipa, ficou lindo, lindo no pratinho assim. E a bebê tá melhorando aos pouquinhos, mas tá melhorando, tá com 1 ano e 5 essa consultoria que a gente tá agora. Tá muito bacana. Ela ainda pega e joga no chão, ainda pega e joga no chão. Mas a gente já tá conseguindo resgatar bastante coisa que ela não fazia. Hoje, agora ela já pega, já abre a vagem, come todas as sementinhas da vagem, coisa que ela não queria nem saber de tocar. Agora ela já abre a vagem, come todas as sementes, mas ainda não quer a parte de fora. E tudo bem, né? Tudo bem, a gente precisa entender o estado atual da criança, ver que não é de um dia para o outro a mudança, mas a gente precisa sempre trilhar o caminho ideal para chegar no destino que a gente quer. Uma coisa negativa aí é ter pressa. No momento em que a gente corre para tentar chegar no destino final, esse caminho pode ser muito tortuoso, doloroso, ruim para a mãe, ruim para a criança, e isso não leva a nada. Né? A gente precisa trilhar um caminho gradualmente, né? Indo gradualmente, conquistando essa criança, sempre com verdades, né? Não mentir para a criança, vou esconder a beterraba em tal lugar para ela comer. Não esconder, não adianta nada. Né? No momento que tu esconde uma coisa com a intenção de fazer comer, a criança não está aprendendo nada. A gente sempre tem que trabalhar na alimentação, sempre com verdades, sempre dizer, olha só, tem uma ervilha aqui nesse arroz, que bolinha legal, olha só, vou rolar ela, olha que bacana. Então, sempre trabalhar assim, informando para a criança que aquele alimento é aquele alimento. Daqui a pouco, a criança gosta da textura de um alimento cozido e não cru, certo? Consistência dos alimentos é importantíssimo também. Tem crianças que não gostam, por exemplo, de cenoura crua e gostam da cenoura cozida. Tem crianças que não gostam da cozida e gostam da crua. Alonso gosta da crua, por exemplo. Então, são N motivos de consistência, de sabor, de apresentação. A gente precisa lidar com esse mundo aí que é vasto, né? Em tantas formas de apresentação. Aline, 1 ano e 2 meses, muito seletiva, não gosta de frutas duras como maçã. Normalíssimo, normalíssimo. Cozinha a maçã, deixa ela mais molinha, coloca, né, umas bolinhas, pode colocar de gergelim negro, né, colocar em cima, fazer uns olhinhos, umas coisinhas, né, mas cozinha ela, né, inclusive a maçã é uma das frutas que deve ser cozida. Mãe de Ruth. Tudo bem? Nossa, muito obrigada, viu? Eu já estava preocupada com a mudança do apetite de Ruth. Fez 1 ano agora, dia 8 de julho, viu? Tudo isso que eu estava falando agora, Ruth. Que legal que eu contribuí com vocês. Com a Ruth, né? E contigo, né, mamãe? Porque eu trabalho muito as mães, que o bebê é consequência disso, né? Da mãe. Ela gosta muito de fruta. Come a nossa comida, mas bem pouco. Tudo bem? Oi, Kátia, amamentação do bem, tudo bem? Oi, estão bem, graças a Deus e com você. Obrigada por perguntar sempre. O leite vira água depois de 1 ano. Não. Ai, adorei, Kátia. Jamais. O leite, inclusive, se adapta e fica mais calórico conforme o bebê vai aumentando a idade, né? Então, ele vai se ajustando. Isso é um dos grandes mitos, né? O leite da mãe vira água após 1 aninho. Aí não, bem pelo contrário, né? A caloria dele, a quantidade de gorduras aumenta para se adaptar à idade e à necessidade do bebê. Interessantíssimo, nosso corpo é muito inteligente, né? Michele, tenho feito isso com a banana e mamão, porque Maria não está aceitando. Muito bem, Michele. Vamos marcar nossa live. Beijo, com certeza, Kátia. Arrasando sempre nas explicações. Deus te abençoe infinitamente. Obrigada, Raquel. Tu é um amor, tu é um anjo de pessoa.
Outro dia, Michele, outro dia deixamos com semente uma mão e despertou o interesse dela. Novamente, para tirar a semente, voltou a provar. É isso aí. No momento que a gente gera o interesse na criança, ela nos responde muito bem. Façam isso. Que tipo de queijo o bebê de 1 ano pode comer? Eu indico no início, assim, até um bom tempo depois. Início, quando eu falo, às vezes não é só iniciozinho, pode meio ano para mais, tá? Meio ano de 1 ano e meio, 2 anos. Queijo Minas Frescal, queijinho ricota, são boas opções. Pode grelhar para agregar sabor, colocar orégano, azeitinho de oliva ou purinho mesmo. Tá? Obrigada por compartilhar sua sabedoria. Obrigada, linda tua bebê. A Ruth é uma fofa. Fez 1 aninho, tava de aniversário, que paixão. Que amor. Então tá, pessoal, esse é o recadinho que eu queria passar para vocês. Uma das grandes dúvidas, né? Os bebês começam a crescer e as mamães ficam sem saber muito a questão da orientação, eles diminuem a ingestão alimentar e a gente precisa entender que tudo isso é normal e esperado. Mas a nossa tarefa é sempre continuar oferecendo, tá bom? Sendo exemplo, continuar oferecendo, mostrar muita calma, tá? O bebê é o nosso reflexo, sempre, tá bom? Então, muita empatia com os bebês aí, tá bom, mamães? Um beijo, até mais.